Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos continuar o nosso papo. Hoje nós iremos falar sobre eixos e planos, e se não der mais de 3 até 14 minutos, a gente vai falar sobre cortes. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. A primeira coisa que vocês precisam saber, antes de tudo, vamos dar uma pincelada no que foi falado anteriormente. Anteriormente a gente falou do que é o ipsilateral, o contralateral. A gente mostrou os direcionais, a ideia das direções. E hoje o nosso papo é sobre eixos e planos. Aí vem a questão, gosto muito de dizer, primeiro foque-se no porquê, para depois você se focar e aprender o resto. Então vamos lá, o que é um eixo e o que é um plano? Eu acho que é a primeira coisa que você tem que saber. Quando eu falo em eixos e planos, pode ser confuso para você entender o que é isso daí. E muitas vezes você não aprende a coisa porque você não conhece o básico. Fica difícil para você entender quando, por exemplo, fala sobre eixos e planos. Agora, quem trabalha com matemática entende muito bem o que é isso. Vamos primeiro falar sobre planos. Os planos são estruturas imaginárias que atravessam um corpo, seccionando, fazendo seções da sua posição anatômica. Isso aqui é um exemplo para a medicina, mas nós também podemos usar os planos como um enquadramento. Vamos dizer que seja um enquadramento. A gente tem o plano cartesiano como um exemplo. Plano bidimensional, plano tridimensional dentro do plano cartesiano. São formas de plano. Aí se a gente botar, como as pessoas chamam a metafísica, o plano metafísico, o plano espiritual, etc. Essa é a forma de ver o plano, como se fosse um dimensionamento da coisa. Quando a gente fala de eixos, a gente está falando sobre como se fosse definições dentro de um plano. Por exemplo, dentro do plano cartesiano, a gente tem o eixo X e o eixo Y. São eixos. Ou seja, eles estão dentro de um plano, que é o plano cartesiano, e eles estão sendo definidos através dos eixos, o eixo X e o eixo Y. Então isso é o básico do que seria um eixo e um plano. Tem muita gente que não explica isso daí. E isso era a minha maior dificuldade, principalmente em matemática. Porque os caras pensam que você já sabe sobre isso. Já vai botando as contas fodidas lá e vai te fudendo até uma hora que você não gosta mais da matemática. Porque simplesmente o cara pensa que você sabe, porque para ele é óbvio aquilo dali, mas para você não é. E isso é um problema, principalmente na matemática. Quando os caras começam a simplificar as coisas lá do nada, e você fica pensando, caralho, como é que deu aquela porra daquele número lá, mano? É tipo isso, velho. Isso que torna a matemática tão difícil. Na matemática o cara faz 300 simplificações ali e você não vê. Você fica perdido na hora lá e fala, que porra, como é que ele chegou nesse número aí, mano? Que porra é isso? É simplesmente isso, o básico. O foco no básico, nas pequenas coisas. Então vamos lá. Plano mediano, plano sagital, plano frontal, plano axial, eixo latero-lateral, eixo longitudinal, eixo antero-posterior. Agora você está pensando aí, que desgraça é isso? Vamos por parte, porque aqui ele está falando de planos e está falando de eixos. Então vamos para o primeiro plano, o plano mediano. Ele é um plano vertical que corta o corpo longitudinalmente, dividindo o corpo nas metades direita e esquerda. Esse é o plano mediano, o plano do meio lá que corta. Ele é um plano, está dizendo o quê? Que ele é um corte vertical. Corte vertical é para cima, tá certo? É do meio, cortar no meio assim, ó. Não é aqueles filmes que o cara é cortado no meio, que dali é o plano mediano. Aí divide em duas metades, a metade esquerda e a metade direita. A gente tem o plano sagital, que são planos verticais que atravessam o corpo paralelamente ao plano mediano. Isso aqui é importante. Vamos por parte aqui. Literalmente a gente está indo por partes aqui. Eles são planos, como está dizendo aqui, eles ainda estão no vertical, mas só que eles estão paralelos ao plano mediano. Então, ou seja, não sei se vocês aprenderam retas paralelas, mas é como se tivesse perto, como se fossem duas retas, uma perto da outra. Eu vou botar a foto aqui para vocês darem uma olhada nesse negócio aqui. Então o plano sagital, ele é um plano que é paralelo ao mediano. O frontal e o frontal
São planos verticais que atravessam o corpo, dividindo eles em parte anterior e posterior. Dentre eles, o plano frontal dos pés também. Pega aí, que o pé não é longo, não é para frente, aí tem que pegar ele frontalmente, um corte frontal dele. Porque não tem como pegar ele no mediano, caceta. Aí ele tem o seu próprio, o pé tem os seus próprios cortes lá, porque ele é para frente. Esse aqui é um tipo de vertical de ladinho, vamos dizer assim. É de ladinho que faz esse corte, não é de frente para a pessoa. Eu vou até botar uma foto, porque isso aqui não adianta, sem foto não tem como. Vou botar uma foto aí para vocês verem. E o axial, o plano axial, que é o último plano daqui. São planos horizontais que dividem o corpo em parte superior e inferior. Esse plano aqui é dividir o corpo no meio, literalmente. Todos aqui dividem o corpo no meio, mas essa daqui é de forma horizontal. Não sei se vocês já assistiram o filme O Navio Fantasma. Muito antigo, cara, que chega o negócio rapando os caras tudinho, um cabo de ferro passando lá. Então ele cortou axialmente as pessoas lá naquela hora. Que é essa parte aqui, o corte horizontal. E finalmente a gente vai para o plot twist. O que é o plot twist? São os eixos, porque os eixos são as ligações dos direcionais com os planos. Então aí você vai sacar por que eu falei de x e y. Porque dentro do x e y a gente vai denominando o que dentro do plano cartesiano. A gente não vai denominando os pontos para fazer uma curvatura, etc. Então aqui a ideia é parecida um pouquinho. Por que existem os eixos? Porque são os eixos que ligam os direcionais dentro dos planos. Então essa é uma ideia muito básica do que você precisa ter sobre isso daí. Por isso que eu expliquei para vocês o que são eixos e o que são planos. Porque sem isso, você vai pensar, caralho, qual é a diferença do direcional para essas porra aqui que tá passando? Porque eu sempre digo, tem que ver o básico para depois você ir pro complexo. Aí aqui a gente vai ter uma referência aqui do direcional. Por exemplo, lateral, que é um eixo que cruza o corpo no sentido anterior e posterior. Dois direcionais aqui, ó. O eixo posterior e anterior, que é o dorsal, e o ventral, existe um eixo chamado lateral. Aí nós temos o longitudinal, que é o sentido de crânio caudal. E aqui a gente já viu as direções crânios e caudal aqui, ó. São duas direções, do crânio até a direção dos pés. O eixo de crânio e cauda é o eixo longitudinal. O eixo lateral é o que liga o anterior ao posterior. Vamos ver lá, o anterior, ventral, posterior, dorsal. E o antero-posterior, que são eixos. O antero-posterior, ele é o corte frontal. Então a gente tem aqui o corte. Temos um tipo de corte no eixo sagital, que é o lateral. A gente tem o corte do tipo longitudinal, que pega a parte horizontal, e o antero-posterior, que pega a parte frontal. Deu para entender mais ou menos aqui o meio de campo? E eles têm ligações com os direcionais, os eixos. Vou fazer isso aqui agora. Agora que a gente já terminou, dá para botar aqui, ó, as ligações mais ou menos para nunca esquecer. Pronto, eu acabei de botar aqui os eixos aqui que estão perto do plano sagital, do frontal e do axial. Sem esquecer também de outra coisa. A nossa mão e o nosso pé tem medianos também, só para lembrar. Que a nossa mão está aberta na anatomia, e o nosso pé também se divide no meio. Aí tem o medial da mão e tem o medial do pé. Só para lembrar vocês. E os cortes? Vamos falar sobre aqui alguns cortes. Os cortes de alto valor. Nós temos os cortes longitudinais, que são feitos no sentido do comprimento ou paralelos ao eixo longitudinal do corpo ou de suas partes. Quando falamos de eixo longitudinal, aí aqui você vem aqui, o eixo longitudinal é que cruza o corpo no sentido caudal e tem a ver com o plano frontal. Beleza. Transversos são fatias do corpo ou de suas partes perpendiculares. Quando a gente fala que algo é perpendicular, é algo que se cruza no eixo longitudinal dos mesmos, que forma um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Então, em resumo, você está dizendo para mim que um é um corte no meio e o outro é um corte horizontal. É isso daí mesmo, só que de outra forma. Fala corte transverso, para parecer mais bonitinho. E quando for corte no meio, corte longitudinal. Aí fica mais bonitinho. Mas agora é um corte no meio, com outro, um é um corte vertical e o outro é um corte horizontal. E quando o corte é meio loucão, a gente chama de cortes oblíquos,
que são fatias do corpo de partes que não são feitas ao longo de um dos planos anatômicos. Aí é um corte loucão, pode ser chamado de corte loucão também, que não corta só o meio nem o horizontal, mas pode cortar os dois. Por exemplo, uma katana na diagonal é um corte oblíquo. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Valeu!